Curitiba. Teve chuva hoje, Tarinha? Chovendo bastante aqui. Uma O tempestade tempo de mudou. madrugada. Nossa, era trovão, relâmpago, um barulhão a noite toda. Meu Deus. Aqui também mudou bastante o tempo agora. Tá? Beleza, Tarinha, estou à tua disposição, tá? Então, o que eu queria ver com você é o seguinte. Como eu vou colocar isso, né, no YouTube, deixa eu apresentar o Robson. O Robson, ele é um profissional da área de direito, da área de contabilidade, muito querido, trabalha comigo já tem um tempo, eu conheço ele há muitos anos, e ele tem ajudado demais a gente na nossa fase dessa vida de descobertas, como um master coach do nosso time, um grande líder, tem orientado todo mundo nessa trajetória para que a gente venha a fazer as nossas atividades em prol de um sonho maior. Eu aprendi muito com ele que a gente pode fazer com amor e olhar o ser humano como um todo, e não só uma meta, um número, né? E isso, para mim, tem sido o mais valioso de tudo que a gente tem compartilhado. A gente brinca que o casal Rorô é a liderança do amor. E conversar sobre propósito e sobre sonhos, metas, com o Robson sempre traz para a gente uma visão diferente do que é que a gente pode fazer na nossa vida. Obrigada, viu, Robinho, por estar conectado. Muito, muito Olha, feliz. doutora Tarin, eu penso que eu posso te chamar de Tarinha, porque eu te conheci na pré-adolescência, eu acompanhei a sua formação, a mulher que você se tornou, a profissional, e é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar com você. É sempre bom a gente poder contribuir com alguma coisa, com o nosso conhecimento. E você falou uma palavra, Tarin, que resolve tudo de todo mundo, que é o amor. O amor é capaz de resolver tudo. Eu penso que quanto mais amor a gente dá, mais a gente recebe. E quando a gente lida com gente, com seres humanos, tá? Eu sou muito parecido contigo, né? O meu propósito assim é abraçar mesmo, é entender o outro para eu poder contribuir. Então, fique à vontade para perguntar o que você quiser. Hoje a entrevista é sua. Eu vou estar aqui contribuindo com você, contribuindo com as pessoas que estão presentes. Boa tarde a todos. E se ficar gravado, para quem puder ouvir e entender um pouco da nossa mensagem, é muito simples. É a gente saber ter um pouco de autoconhecimento e a gente poder ajudar o próximo, ajudar sempre o próximo. Obrigada, Robinho. Uma coisa que aconteceu comigo, e eu imagino que por conta de tudo o que vem acontecendo no mundo, muitas pessoas estão passando, que é a dúvida do próximo passo. Eu lembro que eu cheguei num momento na minha trajetória que eu não sabia mais o que fazer. Eu já tinha realizado muitos sonhos, conquistado muitas coisas, que até nem imaginava que conseguiria, mas eu cheguei, né, aquela sensação, cheguei lá, e ficou uma sensação de falta, mas não assim, porque muitas pessoas não gostam do que fazem, e isso não aconteceu comigo. Mas, como muitas pessoas estão podendo avaliar a vida, eu acredito que tem pesquisa falando que mais de 70% não gosta de fazer o que faz, né? Como que você acha que dá para orientar para que ela comece a buscar dentro de si algo de valor para a vida? Bacana, Tarinha. Olha, obrigado por essa pergunta. O que eu posso falar para você? A Deloitte ela fez uma pesquisa e você foi muito precisa, mais de 70%. São 85% das pessoas que não estão satisfeitas com o que fazem. Então, 85% de todo mundo que a gente conhece, tá? Essas pessoas não estão satisfeitas com o que fazem. O que eu posso falar para você?
tá? Antes da dúvida, tem uma questão que é o sentido. Sentido para a vida. Sentido para a gente continuar lutando pelos propósitos que a gente tem e fazendo o que a gente faz, né? Então, quando eu penso que a pessoa encontra sentido, ela encontra assim um caminho, tá? Porque ela vai lutar pelo propósito, mesmo que as adversidades venham, mesmo que os desafios sejam grandes, né? Quando a gente tem um porquê muito forte, não importa o como. Essa frase não é minha, é do Nietzsche. E o que eu posso dizer para você? É que a gente tem que encontrar, tá, esse sentido para nossas vidas. A gente tem que buscar. E, às vezes, a gente precisa experienciar. Às vezes, a gente precisa se conhecer. Então, assim, a chave do sentido também está no autoconhecimento. A busca, na verdade, é por um sentido de vida. Eles falam que encontrar o propósito é encontrar algo que faça valer a pena, de certa forma, o que você quer para o seu futuro, né? Mas, assim, olhando tudo que está acontecendo, tem muita gente que vai fazer o que dá. E isso pode trazer uma certa frustração, né? E como que a gente consegue dar um passo a passo para que a pessoa comece a olhar para dentro de si, para analisar, porque existem oportunidades, existem formas de resolver as dificuldades, né? Cada um tem a sua. E dentro de tudo isso, o que ela tem que olhar primeiro dentro do autoconhecimento? Boa, Tarinha. Primeiro, eu penso que a gente tem que refletir. É a gente fazer uma parada mesmo, proposital, para a gente entender o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo está nos levando para aquelas metas, para os objetivos que a gente busca. Na maioria das vezes, as pessoas que sentam comigo, elas não estão conseguindo dar o passo seguinte. Aí é preciso que você dê 2 passos para trás, para depois dar muitos passos para frente. Às vezes, a gente precisa regredir um pouco na história, entender o nosso papel, buscar coisas que nos façam bem, que nos deem sentido para a vida, né? Vou te dar um exemplo. Ultimamente, eu fiz um treinamento, eu penso que você participou desse treinamento do porquê, né? Onde eu fui buscar a fonte para me inspirar a levar assim, propósito para as pessoas. Eu li um livro do Viktor Frankl, tá? Em Busca de Sentido, e a história do Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, é uma história fascinante. Para quem puder ler o livro Em Busca de Sentido, tem podcast no Resumo Cast, tem vários resumos no YouTube, vocês vão encontrar assim um material vasto e farto. E o que é a história do Viktor Frankl? Ele foi um sobrevivente de Auschwitz, né? Ele ficou preso, tá? A ação assim subhumana, passando por muita humilhação, e ele percebeu o seguinte: eu não tenho escolha. Então, se eu decidir que vou morrer antes e vou passar, sabe, essa experiência assim de uma forma muito difícil. E se eu ressignificar e conseguir superar meus desafios, eu penso que essa experiência ela pode se tornar uma experiência valiosa para a humanidade. E assim ele o fez. Então, ele participou de um momento muito difícil da história, que foi a perseguição, né? E aí eu não vou falar da questão política, mas eu vou falar da experiência como profissional, a experiência como ser humano, que não é muito diferente do que a gente vive hoje, né? Às vezes a gente não tem as escolhas, trabalha por trabalhar, em busca, em troca de um salário. Às vezes a gente não tem tempo para ficar com a família, às vezes a gente não consegue ser nós mesmos, a gente tem que sempre estar participando assim, de rodas onde a gente não está feliz, mas a gente tem que demonstrar que está feliz. Então, é por isso que a Deloitte fez essa pesquisa e percebeu que 85% dos seres humanos eles não estão satisfeitos com o que fazem e com a vida que têm. Eu penso, Tari, e isso, assim, como uma experiência própria, quando eu fui buscar a carreira de coach, eu precisava me entender, eu precisava buscar algum sentido para a minha vida. Eu tinha um bom salário,
eu já assim, exercia cargo de chefia, minha família estava se formando, filhos já crescendo, mas eu mesmo precisava de mais sentido. E eu sempre gostei de ajudar o próximo. E essa minha questão de ajudar o próximo, eu só pude fazê-lo depois que eu fui me conhecer e conhecer minhas capacidades de poder ajudar o outro, né? O outro, ele também tem necessidades e a gente tem que conciliar, porque muitas das vezes a doutora Tarim pode ajudar, o Robson pode ajudar e várias pessoas podem ajudar aquele que precisa. E essa troca é a coisa mais importante, mais valiosa do ser humano, porque quando a gente troca, a gente sai mais forte. Quando a gente se une, a gente sai mais forte. Eu vejo muitas pessoas passando por algumas dificuldades sozinhas, isoladas. E eu penso e recomendo sempre que as pessoas busquem ajuda. Se não for uma ajuda profissional, mas busquem os amigos. Se não forem os amigos, busquem pessoas que possam ajudar. Leiam livros, existem muitos textos assim bons para se ler e refletir. Eu não falo de autoajuda, eu falo de alter-ajuda, né? De ajudar ao outro. Né? A autoajuda parece uma coisa um pouco egoísta, né? Mas a alter-ajuda, ela funciona. E foi isso que o Viktor Frankl fez. Ele escreveu um pouco da experiência que ele passou, com muita dificuldade de ser um sobrevivente de Auschwitz, e assim ele poder dizer para o mundo que você tendo um problema, o ser humano ele é uma máquina tão perfeita que você tem duas maneiras de encarar o problema. Ou você entrega, ou você luta contra aquela dificuldade e sabendo que você, lutando contra a dificuldade, você tem uma chance de superar. Então, essa chance, às vezes, ela dá muito certo, como deu para o Viktor Frankl. É uma situação, no caso ali, de vida ou morte, e muitas pessoas estão passando coisas similares. Então, assim, não é questão de ser um problema maior ou menor, porque como a gente avalia isso na nossa vida, é a gente que dá o peso, né? Eu sei de situações de famílias que estão com falta de dinheiro, estão passando necessidade, né? Sem comida em casa, assim como tem empresas falindo. Então, assim, cada um dentro do seu âmbito, mas quando a gente começa a olhar o problema e só ver o problema, parece que ele vai ficando maior. E quando a gente faz isso que você falou, dá um passo para trás, você tende, né? Mas eu penso muito que às vezes uma solução ou um caminho está tão próximo que a gente não consegue enxergar, porque fica olhando a dificuldade. Então, as possibilidades estão à frente, né? E a gente pode escolher, né? Não que não seja o caminho eterno, mas que tem que começar a caminhar. Dos passos da caminhada que, para quem está com dificuldade, né, de se movimentar, como que ele pode encontrar dentro desse propósito um start? Tarinha, olha, é comum quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está vivendo o problema, quando a gente tem uma questão assim, um desafio grande, a gente se perca. Qualquer um. Qualquer um. Quando a pessoa busca ajuda, ela sai no propósito de buscar ajuda, a ajuda vem. Mesmo quando você tem uma dificuldade muito grande, se você tentar enfrentar a dificuldade sozinho, o peso é maior. Quando a gente divide o peso, e é por isso que eu penso que profissionais em nossas vidas, eles são assim bênçãos, psicólogos, psiquiatras, coach, time líder, líder, pessoas que estão próximos, parentes, amigos, porque nas horas mais difíceis que eu passei na minha vida, meus amigos, as pessoas que estiveram próximas a mim, foram assim bênçãos em minha vida. Porque na dificuldade, Tarinha, que a gente sabe e entende quem está do nosso lado. E eu penso o seguinte, às vezes a gente não se dá contas, mas muitas pessoas elas têm o propósito de ajudar e estão do nosso lado. Agora, a gente tem que ter a humildade, tá, de pedir ajuda, e a ajuda vem. É o pedido, né? É falar.
conversa também é um caminho importante. Quanto mais guardar, pior fica. Guarda uma hora, explode, o corpo fala, a gente começa a ficar doente. Eu passei por isso. Sei bem como é que é quando a gente vai acumulando pesos, aí chega uma hora que estoura, e às vezes estoura por nada, mas não é, uma sobrecarga que vai crescendo aos poucos. Isso vai acontecer com muitas pessoas, é questão de tempo ou de situação, e na hora do susto mesmo é respirar. Respirar muito. Bem sei como que é. Quando a gente começa a olhar ao redor, hoje eu vejo assim, as pessoas têm opinião sobre tudo. E nas conversas está todo mundo dando opinião sobre o que fazer, o que não fazer. Mas está todo mundo em casa, né? Olhando a rede social. Como que a gente consegue posicionar o que está acontecendo dentro da nossa mente para quem está ao redor, né? Para a sociedade, para a família, de forma que a gente consiga demonstrar que a nossa opinião é talvez diferente ou próxima ao que estão indicando, mas assim, não sendo egoísta, dizendo, olha, esse é o meu propósito, esse é o meu sonho. Como que é melhor a gente apresentar isso? Legal. Primeiro, eu penso que é o seguinte, tá? A gente tem que respeitar muito a opinião dos outros. Ninguém é dono da verdade. Tá? Não existe uma verdade absoluta, principalmente quando a gente lida com seres humanos, né? O ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de raciocínio, de lógica e de razão. O que eu faço? Eu respeito as opiniões, mas eu também tenho a minha opinião. E eu testo. Né? Tudo que me falam, os livros que eu leio, eu só recomendo, tá, quando eu testo comigo. Né? Por quê? Fala-se muito em alguns conceitos, fala-se muito em algumas soluções, mas a gente tem que perceber o seguinte, cada ser humano é uma experiência única. Tá? Você, Tarinha, é uma experiência única, eu sou uma experiência única. Às vezes, o remédio que serve para você pode ser que ele não sirva para mim. Ou a dose que sirva para você pode ser que ela não sirva para mim. Então, é preciso que a gente se conheça um pouco para a gente saber a dose certa do remédio certo para a gente. Eu penso que quando a gente tem muitas dúvidas, muitas questões, a gente tem que testar aquilo que cabe para resolver nossos problemas. Né? Eu penso que uma das coisas que assim o ser humano deixa um pouco a desejar é que a gente vive uma corrida dos ratos, né? A gente acorda no automático, a gente vai trabalhar no automático, a gente vive com a família no automático. Tudo para a gente hoje está muito assim automático e a gente não vive o presente. A gente não está. Eu percebo nas pessoas conversando que elas estão conversando, a gente está trocando experiências e às vezes as pessoas estão muito distantes dali. Elas não estão absorvendo a ideia, a mensagem, vamos dizer, aquele contexto, aquele conceito. Então, a gente acaba vivendo numa camada muito superficial. E essa superficialidade, tá, ela não dá assim, para a gente base, ela não forma, ela não te fortalece, porque você não consegue viver algo intenso, algo presente, algo com compromisso. Né? Então, você vive muito no automático. As pessoas vivem muito no automático. Eu canso de falar nas minhas sessões de coaching o seguinte, olha, primeiro, tá, você tem que estar presente. Se você pegar um livro para ler, coloque um propósito para aquela leitura. O que você quer absorver daquele livro? Você pegou um projeto novo, qual é o propósito? Qual é a sua meta para esse projeto? Esse projeto é só para você entregar, para você se livrar da questão, ou ele é o projeto da sua vida? Se não for o projeto da sua vida, transforme no projeto da sua vida. Quem sabe você, com esse projeto, vai angariar vários outros. Né? E o profissional se torna um profissional conhecido, reconhecido e bem remunerado. E as pessoas, elas costumam pecar nesse sentido, né? De viver o presente, de estar presente, de participar.
muitas das vezes eu percebo nos casais. Os casais, eles também vivem de uma forma superficial. Ninguém entrega para o outro aquilo que o outro precisa, e a gente acaba julgando o outro de alguma forma. Então, percebo muito isso, sabe? Esses movimentos e essas questões nos vínculos empregatícios, nos projetos, na vida com a família, tanto casal, pai e filho, enfim, mãe e filhos. Então, Taguinha, a gente está vivendo um mundo assim muito diferente. A vida ficou muito dinâmica, as coisas passam muito rápido. Perceba, a gente já está em agosto, praticamente indo para setembro, e o ano de 2020 passou. Agora, que sentido, que crescimento, o que a gente aprendeu com essa lição, com essa pandemia? O que a gente aprendeu com esse momento? O que as empresas aprenderam? Falência, a gente está falando aí em centenas de empresas que entraram no processo de concordata e falência. Nós estamos falando de vários empregos que, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, eles agora não existem mais. E as empresas estão percebendo que elas podem viver um novo normal, que não vão precisar mais dos escritórios, dos prédios, que os seus colaboradores podem desenvolver o trabalho em casa, em home office. E isso, para as empresas, é até uma redução dos custos. Mas a gente esquece que existe um proprietário de imóvel do outro lado. A gente esquece que naquele prédio tinha um porteiro, tinha um zelador, tinha um servente. Então, a gente também tem que pensar o seguinte: como é que a gente vai repensar esse mundo? Como é que a gente vai repensar as nossas profissões? Como é que a gente vai empregar todo mundo que precisa, né? A gente está num momento assim de expansão da tecnologia, Big Data, as informações transformadas em conhecimento, algumas profissões acabando. Então, o ser humano de hoje ele tem que se preocupar com o futuro, mas ele tem que estar presente para poder raciocinar o que pode ser esse futuro e o que esse futuro pode representar de melhor, com as experiências novas, com esse novo normal, com tudo. Você falou que eu achei muito interessante com relação a gente tentar querer do outro, viver uma expectativa com relação à família, voltando um pouquinho, né? Muito do que eu perguntei é exatamente isso, a vontade de corresponder às expectativas das outras pessoas, da família, e a frustração que pode vir por conta disso, porque a gente age de acordo com a vontade dos outros e acaba deixando o nosso jeito, o nosso sonho de lado, de certa forma. Muito do que a gente está vivendo entre futuro, que tem que se organizar e tem que planejar como vai fazer e já começar a fazer para não ficar só pensando. Mesmo a gente sabendo que tem que viver isso, as pessoas estão entrando em depressão. E depressão é um estado de bloqueio ou viver no passado, de certa forma, né? Então, é o inverso do que deveria estar acontecendo. Como que você vê essa depressão na cabeça das pessoas e como que elas conseguem inverter e começar a projetar, olhar para frente, para o futuro e viver o presente? Legal. Eu penso o seguinte: as pessoas estão travando. Elas sofrem com o passado, há um sofrimento muito grande com as questões do passado e há uma ansiedade por conta do futuro que ainda é desconhecido. A gente não sabe basicamente o que vai acontecer, principalmente com pessoas que têm o seu posto de trabalho e sua família estruturada e sabem que as empresas estão mudando e que a vida está mudando e que, sabe, nem todo mundo vai ter o posto de trabalho que detém hoje. Só que, às vezes, a gente esquece o seguinte, tá? Que viver o presente é que determina o que você vai fazer com o futuro. Porque não dá para as pessoas continuarem da forma que estão vivendo. O continuismo, ele não vai prosperar. Eu penso que a gente tem que se reinventar. Então, já existem algumas profissões que a gente sabe que daqui a mais 5, 10 anos
20 anos, elas não existirão mais. Algumas profissões que a tecnologia, o momento do mundo, a vida dinâmica, elas vão acabar sucumbindo. E outras profissões estão começando a criar muita força, a ter muita força, né? E a demonstrar que o futuro será bem diferente, né? E aí a gente precisa agora entender quais são essas mensagens, o que o mundo está preparando, e a gente, de alguma forma, buscar estar dentro desse conceito, né? Eu penso que não será o mais forte, o mais inteligente. Eu penso que, sabe, o profissional do futuro será o mais adaptável. Aquele que vai, por exemplo, desenvolver uma atividade paralela, tendo a sua profissão, mas não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Esse foi um aprendizado que eu tive desde criança, meus avós falavam isso, e eu acabei fazendo o seguinte: vou diversificar. A minha vida de consultor, de coach, ela tem momentos de alta e tem momentos de baixa, né? Mas, na média, eu desenvolvendo outras atividades, como network marketing, e as atividades que eu já venho fazendo há vários anos na minha vida, e consultoria e tudo mais, na média eu consigo sobreviver. Agora, se eu dependesse de uma só, talvez eu estivesse em alguma dificuldade. Como é que a gente pode sair disso, né? Quais são, assim, as visões que eu percebo, né? Primeiro, a gente tem que se reestruturar. Primeiro, a gente tem que buscar mesmo um autoconhecimento para saber a que provas você pode suportar e fazer de uma forma diferente, né? Algumas profissões estão assim tomando muita força, né? Eu encorajo a todo mundo. Uma das profissões do futuro, ela já foi uma profissão muito reconhecida no passado, são os vendedores. Os vendedores, eles sempre serão assim aceitos, porque não existe nenhum produto ou serviço que não demande de um vendedor para poder colocar para o seu cliente, para poder assessorar o seu cliente. Então, assim, eu penso que as pessoas devem se estruturar, porque até os profissionais liberais, como eu conheço, advogados, médicos e outros liberais, aqueles que têm dificuldade de vender os seus serviços, eles acabam passando por alguma dificuldade. E aqueles que têm mais facilidade acabam angariando mais clientes, tendo mais honorários e conseguindo prosperar em suas profissões. Então, deem uma olhada, sabe, todos, para essa profissão, que é uma bela de uma profissão. E eu penso que todo mundo é vendedor. Todo mundo tem habilidade. A gente acaba sendo vendedor o dia todo, a gente acaba se vendendo, a gente acaba vendendo assim, produtos, a gente acaba conseguindo passar nossas ideias, né? Então, isso, se a gente fizer com produtos ou serviços, também funciona, né? E hoje, uma das coisas que a gente percebe é que não precisa mais o contato físico, né? A gente está trabalhando de casa, vendendo produtos. Você participa de bazares com a gente, né, online, e a gente consegue vender muito bem os produtos. Então, é uma nova forma e a gente vai se reinventando, né? Penso que é assim. Com certeza, também acho. Existe um paradigma, né, muito, que a pessoa fala, eu acho que isso não é para mim, mas dentro da situação, a gente tem que se reinventar, tem que se adaptar. Muito do que está acontecendo vai forçar a gente, né, a buscar algo a mais. E eu acredito muito assim, se eu aprendi a ser dentista, eu também posso aprender a fazer qualquer outra coisa que eu escolher, né? Não precisa que seja para poder atender a expectativa de ninguém, né? Não precisa ir contra também as pessoas, mas tem que fazer sentido para mim, para que eu realmente tenha de vontade para ir atrás e fazer acontecer, independente do que seja. A venda, ela tá em toda a profissão. Se eu não vender o tratamento no consultório, não vai acontecer. A pessoa pode estar precisando daquele tratamento, mas não necessariamente ela vai fazer tudo o que eu indicar, né? Então, existe uma venda, sim, em todos os setores, e é mais a gente olhar de outra forma para poder se adaptar, né?
das experiências que você tem tido agora, principalmente desse mercado com trabalho online, o que você vê daqui para frente que a gente possa aproveitar mais das tecnologias, né, a favor, principalmente de quem está querendo começar alguma coisa, está em busca de alguma opção? Nossa, adorei. Eu penso que a gente tem assim uma questão muito forte, que é o advento da internet, que você não tem mais limites. Você e eu, a gente trabalha num projeto que a gente está em 147 países. Há algum tempo atrás, para você imaginar, quando você falava de atender o Brasil, as 4 regiões brasileiras, era muito difícil, tá? Devido à distância, devido à questão de transporte, devido à questão de barreiras tecnológicas. Hoje, a gente está no mundo todo. Eu penso que a gente tem que aproveitar essas facilidades. Porque da forma que eu estou falando com você aqui, Tarinha, você sabe que a gente já fez isso com a Holanda, com os Estados Unidos, com o outro lado do mundo, e funciona. Você é uma experiência viva, você tem time na Europa e você consegue fazer a tua liderança, tá, com o seu time da Europa e de outros países, aqui do Brasil, do seu consultório. Só que a gente tem que perceber o seguinte, tá? Aí tem que ter um pouco de inteligência. Inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência das mais diversas, tá? Intelectual e tudo mais. Por quê? Porque você também tem que ter um pouco de aptidão e tem que ter queda pelo que você faz. Existem vamos dizer assim, 2 conceitos que são muito fortes para toda pessoa de sucesso. Tá? Tá, é a necessidade. E 2, tá? E segundo é a paixão. Hoje, eu trabalho com algumas necessidades, mas eu também consigo conciliar a paixão. Tanto é que quando você começou a sua fala, você falou de amor. Tá? E eu adoro trabalhar com gente. Eu sou apaixonado por gente. Então, tudo que eu fiz na minha vida, eu assim, dei muito sentido por ser muito aceito pelas pessoas com as quais eu trabalho, com as quais eu tenho experiências de negócio, por conta da minha forma. Porque, primeiro, eu aceito as condições, eu vou estudar aqueles projetos e eu vou conciliar as minhas habilidades. Então, eu tento fazer um casamento quase que perfeito, porque não existe perfeição. Tá? Quem buscar a perfeição vai ter assim algumas decepções, porque não existe em nada, em lugar nenhum, em empresa nenhuma, em conceito nenhum. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, eu elimino as falhas, mas eu vou assim para onde eu tenho as habilidades e desenvolvo de acordo com as minhas habilidades. E como eu gosto de gente, então tudo que tem gente para mim é maravilhoso. Sim, eu tenho aprendido que isso é bom demais. A primeira coisa que a gente tem que olhar, então, é aquilo que a gente gosta, avaliar as habilidades que a gente tem para poder escolher algo, né, que tenha amor, tenha paixão e que resolva uma necessidade. Eu tenho visto muito pessoas que falam no mercado, né, por exemplo, o Fernando Seabra, que é presidente da Fiesp, e ele ajuda muitas startups, e ele fala muito que você tem que fazer com amor, com paixão, mas você tem que oferecer algo que resolva o problema de alguém, que seja a solução de alguma coisa, para que isso realmente funcione, possa ser vendido e tudo mais. E a venda, até o Flávio Augusto fala que sem venda não tem negócio. Então, a gente tem que entender. Eu posso não ter essa habilidade, mas eu tenho que estar disposto a aprender para que realmente eu consiga chegar aonde eu busco. Então, quando a gente encontrar dentro da gente o nosso sonho, o nosso propósito, tem que desenvolver as habilidades para poder chegar aonde se deseja. Esse processo de busca, ele passa por algumas etapas. Começa com o conhecimento, autoconhecimento. Como que você vê essas etapas? Só para a gente finalizar, assim, para quem
assistiu, no geral, né, o passo a passo para quem está querendo passar por esse caminho? Ótimo. Vamos lá, o passo 1, tá, é o autoconhecimento. É uma parada para reflexão e a gente entender que papel a gente está exercendo nesse exato momento. Então, eu vou me conhecer. Diante disso, quando eu participo e vou assim colocando as minhas práticas, vou tendo essa conversa com o meu eu, a conversa da alma, aquilo que está lá dentro da gente, que eu vou colocando assim para fora, as coisas vão surgindo, por incrível que pareça. Passo 2, tá? A ação cura tudo. Tá? Se você tem dúvidas, se você está ansioso, se você tem algumas questões que estão te travando, parta para a ação. A ação cura tudo. A ação, ela modifica. E eu tenho assim, eu sou uma pessoa muito espiritualizada. Quando você está em movimento, né, você está gerando movimento, o universo, ele percebe e conspira a seu favor. Então, fica mais fácil você dar o passo seguinte, porque as portas se abrem. Tá? Agora, o segredo é você estar em movimento, é buscar, é se abrir para o novo, é se voltar para o aprendizado, deixar, por exemplo, que as coisas elas aconteçam, mas que você provoque isso também com as suas atitudes, com a sua ação. Né? Depois da ação, você começa a ter algum resultado. E os resultados você vai ter que potencializar. Exemplo, eu comecei um negócio há 3 anos e meio atrás, por conta de apostar no mercado novo, tá, do anti-envelhecimento, que é um segmento espetacular. À medida que eu ia me doando 1 hora por dia, eu ia tendo um retorno. À medida que eu comecei a me doar 2 horas por dia, esse retorno foi aumentando. E aí eu fui apostando nesse mercado. Graças a Deus eu fiz isso. Porque diante de todos os desafios e as crises que nós passamos aqui no nosso Brasil, e agora com essa crise global do Covid-19, tá? o novo coronavírus, se não fossem minhas apostas há alguns anos atrás, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Então, o que eu penso? Tá? Tudo isso na minha vida foram assim, reflexões, eu parti para a ação, e eu fui começando a apostar e me colocar em movimento. Você vê, hoje eu consigo ter uma profissional como você atuando comigo em frentes, como você está liderando equipes em outros países, e nós já estamos em mais de 10 países, a nossa equipe tem crescido, apesar de todo o problema que a gente está vivendo, de toda a crise, a gente não deixou de crescer, as pessoas estão vendendo. Aqui na nossa humilde equipe, tá? Surgiu a ideia de fazermos bazares online e isso pôde ajudar assim, muitas pessoas a colocar comida em casa, pagar suas contas, pagar seu aluguel. E eu sou muito grato ao universo por ter tido essa clara evidência de dar essa ideia que assim aconteceu e a gente pôde expandir para outras equipes e as coisas começaram a acontecer. O que eu penso é, nunca fique parado. Se coloque em movimento. De qualquer forma, faça alguma coisa, faça o bem, olhe para o outro, dê a mão, estenda a mão, abrace, traga para você, porque com certeza o universo te responde. Além de tudo isso, desse movimento todo, a gente também tem que fazer as coisas com paixão, tá? E sempre se colocar à disposição para resolver o problema do outro. Tá? Quando você vende um produto ou um serviço, tenha certeza que quem está do outro lado da mesa está tentando solucionar alguma coisa e você muito bem falou isso. Então, Tarinha, conciliando tudo isso que eu estou te falando, tá? Do outro lado a gente consegue resultado. A gente, talvez o resultado não seja aquele que a gente precisa para aquele momento, mas a gente acumulando os esforços, tá? As coisas vão, vamos dizer assim, crescendo e aí a coisa se torna muito interessante. Em qualquer profissão, eu não estou falando só nas que eu desenvolvo, mas qualquer profissão. Não, qualquer uma, existe uma estrada a percorrer. Eu acredito muito nisso, agradeço muito por essa conversa, você tem uma visão, assim,
que clareia a nossa trajetória, a nossa estrada. Aprendo demais sempre. E quero falar assim para todos que mesmo sendo difícil, a gente tem que acreditar que é possível, que não existe hora certa, não é porque foi antes, porque está sendo agora, para começar, você simplesmente tem que começar a fazer alguma coisa para que algo aconteça, para que mude. Uma vez o Robinho falou para mim assim, mude que tudo muda. Então tá na gente, né? Tá dentro da gente, no nosso sonho, na nossa análise, e a trajetória é de cada um, mas a gente compartilha muita experiência e nós vamos estar sempre aqui para ajudar. Robinho, muito obrigada, viu? Obrigada. Gratidão, Tarinha. Obrigado a todos. Estarei sempre à disposição. Um beijo grande para você. Você sabe o quanto eu te amo. Sabe, eu acho que a vida é tudo que você falou agora, tá? Mude que tudo muda. E é assim mesmo. Beijos. Beijo. Obrigada, gente. Vamos falando por aqui. Hoje foi propósito com o Robinho. Beijo, beijo. Tchau, tchau.